O desenvolvedor passa em média 1 hora por dia só programando, hein? Resultado de uma pesquisa aí com mais de 250 mil desenvolvedores, né? E isso levanta uma reflexão do seguinte, né? Quando a gente já começa lá atrás, né? Quando a gente escolhe vir para essa área de ser programador, tudo bem, né? Eu mesmo decidi porque era uma coisa que eu gostava e pagava bem, né? Mas a gente não imagina que a gente estava querendo ser programador lá em 2005, 2006, por aí, que foi a época que eu escolhi minha faculdade. A gente nunca ia imaginar, né? Que você ia passar só 1 hora por dia programando. O detalhe não era, se fosse só programar 1 hora por dia e pronto, não seria algo ruim. O ruim é que a gente tem... o que a gente faz nas outras 7 horas, né? Nas outras 7 horas, você passa fazendo reunião, fazendo essas coisas, né? Então, tem 10 anos mais. Por que eu falo que isso é por causa do Scrum, né? Porque antes do Scrum a gente tinha aquelas metodologias antigas, né? Que eram cascata. E nessas metodologias você tinha uma presença muito grande de documentação, que gerava um problema também, porque a documentação ela é rígida, né? Então, às vezes o analista entendeu errado, vinha a especificação errada, você codava errado, você ia descobrir depois. Então, a proposta do Scrum seria identificar esses problemas antes deles acontecerem, né? E eliminar a documentação, né? Focando mais na comunicação, na conversa. Por isso que... E a maioria das empresas usa o Scrum hoje, né? Então, o ponto é, né? Se hoje a gente está nessa realidade aí de programar 1 hora por dia e ter um monte de horas com reunião, com essas coisas, a gente pode dizer que isso é diretamente relacionado ao Scrum, tá certo? Essa é a explicação rápida, né? Hoje praticamente é padrão, todo mundo usa Scrum, né, na TI. Só que a gente meio que passou do ponto, né, com as reuniões. Eu acho que a gente só percebe isso no trabalho remoto, né? No presencial, eu lembro bem, né? Tinha época que a gente ficava 2 dias a cada semana, só... Cada semana não, a cada 2 semanas, né, no caso. Então, era um dia por semana só de reunião para Scrum, fora as outras, né? As deles, às vezes, as outras coisas que tinha, né? E as reuniões para entendimento, essas coisas aí. Só que no presencial é aquela história, meu. Você chegou lá na hora e foi embora na hora, ou foi até mais tarde, você tá tranquilo, porque você tá fazendo o seu papel, né? Então, de certa forma, era até bom fazer reunião, porque era uma forma de matar trabalho, vamos falar assim, né? No presencial, né? No presencial a gente tinha isso. Agora, no remoto é diferente, porque você sabe, no remoto, se você não entrega, a única forma de medir o seu trabalho é as suas entregas, tá certo? Essa é a forma final, né? E aí, se você fica programando 1 hora por dia, naturalmente você vai entregar pouco, né? Essa que é a questão. E aí você vai se sentir mal com aquilo, né? Não é como se você fosse trabalhar e ficar 7 horas em reunião e programasse 1 hora. No presencial, não teria problema. Você ficaria até feliz, porque você fez o seu papel, entendeu? Você terminou ali, chegou no horário, saiu no horário, tá ótimo. Agora no remoto você tem essa tendência a se cobrar, né? Ainda mais num contexto onde começa-se a ter algumas questões de volta ao presencial, né? E se tem um emprego remoto, você pensa, putz, se eu perder esse emprego remoto, o que vai acontecer? Será que eu vou ter que encarar um híbrido de 1 vez por semana, que é inferno, né? Ou pior, 2 vezes, ou pior ainda, presencial, né? Então, você acaba se pressionando e querendo ter uma produtividade maior e entregar mais. E aí você percebe que as reuniões são um grande empecilho para isso, né? Então, é muito estranho. Eu acho que o Scrum, ele de certa forma, ele fracassou, a gente pode falar, né? Porque ele tirou toda aquela documentação dos métodos cascata, tirou, só que aí colocou muita conversa. É muita conversa. Conversa é aquilo. Às vezes uma pessoa não consegue explicar a coisa, aí tem que falar de novo. Aí você às vezes esquece também, porque você fica trabalhando em um monte de coisa diferente, né? Então ficou uma coisa assim que, na real, não tá legal, né? Não vou falar que você tinha que programar 7 horas e falar só 1 hora por dia, não, porque aí seria utópico, né? Mas pelo menos 6 horas por dia programando e 2, né, de reunião seria um equilíbrio melhor, assim, né? Pensando que, porra, se a gente gostasse de ficar se comunicando, a gente não ia fazer programação, tá ligado? A gente ia fazer outra coisa, né, mano? É aquilo que
é até um pouco infectado por essa mentalidade progressista, né, que é muito influente aí no Vale do Silício, né, que acaba que, de certa forma, não dá pra gente negar que essas empresas, elas definem o caminho para muita coisa, né? Os caras veem, a Google tá fazendo assim, então a gente tem que fazer também. As outras empresas meio que copiam, né? E o Vale do Silício é extremamente progressista. E onde que isso afeta, né? Que o progressismo tem muito essa ideia de, todo mundo tem que falar, todo mundo tem que opinar, todo mundo tem que decidir, né? Então, vira um negócio assim muito... Eu não quero decidir, velho, o que que é melhor. Não, eu só quero programar, velho. Só quero resolver um problema. Decide aí. O arquiteto, parece que tem arquiteto, tem analista, né? Os caras definiram o que é pra fazer lá e eu só vou fazer, velho. Não quero ficar debatendo, defendendo meu ponto de vista, discutindo. Porque se eu quisesse fazer isso aí, eu não ia fazer computação, eu não ia fazer, não ia estudar para ser desenvolvedor, eu ia estudar para ser profissional de marketing, tá ligado? Ia fazer direito, de alguma faculdade assim. E aí a gente faz essa faculdade, estuda essa área, vai se desenvolvendo nessa área, porque a gente não tem tanta afinidade, né? Claro, tem a questão do dinheiro que conta também. Por exemplo, se você faz direito, você tem um monte de emprego público que você pode entrar lá, ganhar bem e ficar de boa, né? Então, se você já escolhe ser desenvolvedor, você já tem uma tendência a não querer ficar discutindo, ficar defendendo ponto de vista, fazendo essas coisas, né? E é aquilo que eu brinco, né? Pô, a gente estuda para querer lidar mais com máquina do que com gente. Aí acaba que vira isso. Você tá lidando 7 horas por dia com gente, 1 hora só com máquina, né? Então é totalmente insatisfatório isso aí, não é legal, né? Não é nem um pouco legal, né? E fica um ponto de reflexão, né? Os principais erros que eu vejo nesses 10 anos aí já trabalhando, que o pessoal tá colocando em Scrum, né? Fora os 5 anos antes disso, é a mistura de tudo, velho. O cara, você tem equipes, né? Que as equipes começam a ficar grandes. Eu lembro que uma época a gente ia numa empresa que tinha o stand-up, né? Os caras já botavam o stand-up ali fazer uma roda assim de quase... Não sei quantas pessoas, devia ter umas 40, né? E aí você tava fazendo uma coisa, o outro cara lá tá fazendo uma coisa nada a ver, que você nem sabia o que que era, e você tinha que ficar ali ouvindo o que o cara tá falando, sem nem saber o que ele tava falando, né? Então, misturar essas coisas, né, de pessoas que estão trabalhando em projetos diferentes e tal, atividades diferentes, nas mesmas reuniões, aí faz as reuniões ficarem muito mais extensas do que elas deveriam, né? Isso vale para todas as cerimônias do Scrum, né? O Scrum ele teria que ser feito naquela filosofia de startup, que é o que? São equipes pequenas e, de preferência, você só vai ter uma retrospectiva de um time que está trabalhando na mesma coisa, né? Então, porra, não faz sentido nenhum você ter você ter que prestar atenção em atividades que você não vai fazer, tá ligado? E de temas que você não sabe, né? Se você está focado em um sistema, como é que você pode participar da definição de tarefas de uma outra coisa que você não está nem por dentro? Você não tem como saber isso, né? E é uma perda de tempo tamanha, porque você poderia participar só naquela reunião daquilo que você vai trabalhar, acabou, definiu, saiu, beleza. E aí o outro time, você entende que você acaba meio que essas horas todas que você passa definindo coisas que você não vai trabalhar e não vai fazer, é um trabalho... É perda de tempo, né? Essa que é a realidade, né? Acho que para falar bem claro é isso. Se você não vai fazer uma tarefa, você não tem que... Você não está nem envolvido ali, né? Porque aquela proposta do Scrum original era o quê? Olha, se faltar um membro da equipe, ficar doente, outro da equipe assume, tá certo? Essa é a ideia. Então, por uma situação de exceção, porque isso a gente vê muito também na TI, né? Por causa de uma situação de exceção, você acaba gerando todo um trabalho ali para uma situação que às vezes nem vai acontecer, né? É aquilo, o fluxo principal, né, que seria o MVP, vamos dizer assim, né, pensando de uma maneira mais ampla, seria o quê? As pessoas que estão na equipe vão fazer aquele trabalho, ninguém vai faltar naquela semana, né? E esse caso de exceção, que uma pessoa faltou, eu vou ter que assumir a atividade dela. Se eu tiver que assumir a atividade de outra pessoa, dependendo, eu vou gastar o sprint inteiro, aí, dependendo do tamanho do sprint, 1 ou 2 semanas, só para configurar ambiente, baixar código, pedir permissão, dependendo da empresa que você está. Então não é realista isso, né? Quando as pessoas estão ali naquela célula do Scrum, só as pessoas estão mexendo no time ali, mexendo no sistema, por exemplo, que já tem a máquina configurada, já tem tudo pronto,
Isso é realista, porque aí eu tô mexendo numa coisa e o cara do lado tá em outra. Se ele falta um dia, eu já tenho um ambiente na minha máquina, eu consigo até, de repente, pegar a tarefa dele, né? Mas aí tem toda a parte... Agora imagina, você tem times diferentes, pessoas diferentes, às vezes até tecnologias diferentes, e você tendo que entender atividades que você não consegue entender, né? Então isso é uma coisa de perda de tempo, né? Outra perda de tempo também são aquelas coisas que ainda estão muito indefinidas, né? E aí põe aquela reunião lá com 30, 40 pessoas ali para falar alguma coisa, sendo que você está ali no meio e você não sabe. Como é que você vai dar uma opinião sobre uma coisa num sistema que você não sabe? Às vezes tá tecnologia que você não sabe, né? E você vai ficar ali horas e horas concentrado naquilo. Isso não é uma coisa assim realista, né? Então, para melhorar isso é o quê? Dividir, né? Se você passa por isso, a sugestão que a gente pode dar nas empresas é divide, cara. Uma célula vai cuidar de um sistema, ou de 2, ou de 3, ainda mais na nossa área que tem muita rotatividade, né? Você entra na empresa, você está aprendendo um sistema ainda, aí já vem coisa de outro, aí você mal aprendeu aquele, você tem que aprender o outro, configurar o outro. Quando você vai ver, passa um mês, 2, 3 meses, 4. Tem gente aí que a cada 3 meses está mudando de empresa, né? Então pensa, quando você vai começar a entender a coisa, você já sai da empresa, sendo que se você focasse em um sistema só, né? Se você fosse alocado para trabalhar em um sistema só, você produziria muito mais, né? Então isso tá meio que afetando muito a produtividade, né, da TI, e isso tudo a gente vem no contexto de pós-crise de 2008, né? Juros baixos no mundo inteiro, abundância de dinheiro, muitas startups aí funcionando sem dar lucro, valendo bilhões, né? Quando vale bilhões quer dizer o quê? Tem um monte de dinheiro para investir, os caras saem contratando e saem fazendo qualquer coisa, né? Então a nossa área, ela tá, por mais que ela seja uma área muito eficiente, ela consegue ficar muito mais eficiente ainda, né? Só que para isso tem que mexer nesses pauzinhos, né? Não adianta a gente... Pô, se o cara que é desenvolvedor, o cara que ele passa anos estudando aquela porra ali, é uma coisa muito específica, muito especializada, que ele vai usar 1 hora por dia só, e as outras 7 horas ele vai ficar só perdendo tempo, né? Dessas 7 horas que passa em reunião, você aproveita 1 ou 2, é muito. As outras é só coisa que você ou não tinha por que estar ali, né? Ou então é coisa que você não vai fazer, né? Isso é muito sensível também, especialmente nos momentos ali de planejamento, né? Do que você vai fazer nas próximas 2 semanas. Porra, se você não vai executar aquela tarefa, você não deveria ficar ali ouvindo sobre ela, entendeu? É muito... E às vezes você exige até uma escuta ativa, né? Pedindo opinião. Como é que você vai dar uma opinião? E detalhe, né? Que valor tem a opinião de alguém que não sabe nada? E aí cai naquilo que eu falei, né? Da influência progressista e dessa visão deles. Porra, por que uma pessoa, por exemplo, você vai pegar um morador de rua, vai dar opinião sobre taxa de juros? Não faz sentido, tá ligado? Quem tem que opinar sobre as coisas é aquela visão mais assim de elite natural, né? Do conservadorismo, que o cara que tem um grau maior na hierarquia, por quê? Porque ele sabe mais sobre aquilo, né? E aí ele vai ter mais propriedade para falar. Agora, nesses sistemas mais democráticos, que o Scrum, infelizmente, ele replica isso, né? Ele transforma cada célula de desenvolvimento num mini congresso ali, que você vai ficar debatendo coisas. Então, porra, você traz o de ruim que tem da política. Aliás, política é péssima, né? Democracia é ruim, né? Você traz essa coisa ruim desse sistema para dentro das empresas e isso afeta a produtividade de uma maneira que a gente até consegue enxergar, né? Por que a política é tão ruim? Você imagina lá, da mesma forma que uns políticos votam sim ou não para a lei lá, que ele nem sabe o que é aquilo, da mesma forma que pessoas, às vezes, que não têm um entendimento de política, dessas coisas, escolhem representantes ali por motivos aleatórios, né? Você acaba tendo isso também no Scrum, né? Dessa maneira de que todo mundo tem que decidir. Velho, não, que tem que decidir. É meio que aquele negócio de accountability, né? O cara que vai tomar a decisão que tem a responsabilidade. Só que não adianta ele ter só a responsabilidade para tomar a decisão. Ele precisa também ter o conhecimento daquilo, né? Não adianta nada você perguntar para o mendigo se a taxa Selic deve aumentar ou diminuir, que ele não vai saber. De repente perguntar para mim e para você, a gente não vai saber. Tem que ser o cara que sabe disso, entendeu? Então, de fato, eu acho que isso daí é um reflexo direto do Scrum, né? E esse é o caminho que eu acho aí que a gente precisa adotar na área de TI para melhorar, né? Procurar se vai adotar esse Scrum dessa forma aí que vai se adotar, primeiro, tira o máximo que puder dessas cerimônias, que isso aí a maioria é perda de tempo, né? E coloca, tenta fazer equipes que estejam focadas por sistema, pelo menos, né? 1, 2 sistemas no máximo, né? E que a equipe saiba sobre o sistema
de modo que ela tenha a capacidade de atuar ali, né? E não adianta também você ficar pondo um desenvolvedor para tomar certas decisões. Às vezes o cara ele não vai ter a condição de dar uma boa opinião sobre aquilo ali, né? Então, basicamente, acho que é isso, né? Vou ficando por aqui. Se você também é da área, deixe seu comentário aí. Se você for da outra área, comente se a sua área também é assim, né? Imagina os pedreiros, velho. Se o engenheiro vai lá fazer o desenho de como vai ser o prédio, se ele vai ficar chamando pedreiro pro pedreiro dar opinião na largura do vergalhão que tem que ser. O arquiteto vai ficar chamando pedreiro para decidir o design do prédio. Não tem isso, né, mano? Tem que ter. Falta isso na TI, né? Falta ter uma divisão de papéis mais nesse sentido, né? Para aquilo que chegar para o desenvolvedor, o ideal seria a fábrica de software, velho. Chega a demanda, ó, isso aqui, com a especificação, você só codifica e passa para a próxima. Isso seria, de fato, uma produtividade mais legal, né? Tudo bem, você pode ter algum nível de interação, de decisão, pode ter, mas não pode ser tanto. Não faz sentido um cara que se especializou em escrever código passar mais tempo batendo papo do que escrevendo código. Isso aí tá muito errado e a gente precisa mudar e melhorar isso aí, tá certo? A gente melhorar isso, a nossa área vai ficar ainda melhor e mais produtiva.